noite, pessoal. Todo mundo bem-vindo aqui ao nosso Papo Ágil. E agradecer ao Rogério Brum, que vai dividir conosco essa experiência dele de LGPD, trazer um pouquinho sobre a lei que já está em vigor aí desde 2018, mas que começa o pega para capar agora, dia 1º de agosto. Se bem que já tem gente sendo notificada de uma série de coisas. E agradecer a presença de todo mundo aqui com a gente. Rogério, seja bem-vindo. O show é seu, fique à vontade para fazer a apresentação. Beleza. Galera, primeiramente, obrigado demais aí ao Caio, Felipe, o Guizão pelo convite. O Papo Ágil do Clube do Ágil é uma das coisas que eu mais estou achando massa a nível de fórum, né, de discussão de agilidade, o Scambau. E ter aceito o tema LGPD para falar no âmbito de agilidade, para mim é uma honra. Então, assim, fica meu agradecimento aí para todos vocês. Mais uma vez eu peço desculpa pelo dress code, acabei de chegar do jiu-jitsu, tive nem tempo de tomar banho, tá? E vamos em frente. Eu preparei uma apresentação exclusiva para cá, e a ideia, pessoal, é dar um overview mesmo, tá? Sobre LGPD. Se a gente entrar é um tema muito técnico. Se a gente entrar no Techniquez, a gente fica aqui 5 dias falando direto e não acaba o tema. Então a gente vai dar uma visão geral e ver como é que isso impacta nos nossos sistemas de informações. Tá? Como todo mundo aqui está, de certa forma, mexendo com produto, com discovery, etc., à medida que eu vou falando, vocês vão conseguir fazendo os links direto aí com o dia a dia de vocês, né? Então, a LGPD é a Lei 13.709 de 2018, né? Esse cara aqui que está elegante na foto é o mesmo que está falando com vocês agora, tá? Eu estou aí há uns 14 anos mexendo com projetos, né? Já trabalhei em várias empresas, hoje eu sou Agile Master na Via Varejo, sou gerente de projetos PDP no PMI, capítulo de São Paulo, e sou head de LGPD na SAF Consultoria, que é uma consultoria nacional para middles, né? Então, estou atuando nessas 3 frentes aí. Eu sou pós-graduado em gestão de projetos, em engenharia de produção, em sustentabilidade ambiental e estou há 2 meses aí fazendo mestrado em direção de projetos na Uniatlântico, na Espanha. Tá? Tenho as minhas certificações ágeis, assim como todos vocês, né? Tenho certificações em Scrum, Kanban, Management 3.0 e etc. Mas mais voltado à LGPD, eu tenho a certificação oficial, né? DPO pela ECSIM, né? Para você obter uma certificação pela ECSIM, você tem que passar por 3 provas, que é a Privacy Data, a Foundation, a Practitioner e a ISFS. Aí você recebe o título e essa canequinha direto da Europa, né? Também tenho certificação na 27001 e sou membro do Comitê Avançado de Segurança da Informação da NPD e da NAD. Tá? Vamos em frente. Isso aqui é o Merchan, obviamente. Essa revista aí, o Síndico, é uma das principais revistas para gestão condominial do país. Tive o prazer de prestar uma entrevista para ele sobre a melhor forma de adequar condomínios à LGPD, tá? Então, por conta disso, se tiver algum síndico ou alguém que trabalha com condomínio ou queira adaptar a LGPD ao seu condomínio, para quem estiver participando aqui, é só mencionar, eu presto 100% das assessorias 100% gratuito. É um brinde que eu estou fazendo para todos aí pela honra do convite, tá? Só mencionar depois que a gente toca o projeto junto e 0800 total. Eu gosto de começar as minhas falas de LGPD com essa frase aqui, cara, porque saber como coletar e tratar os dados pessoais é a melhor forma da gente garantir a segurança. E a segurança, pessoal, estou falando de segurança jurídica e cibernética. Tá? Esse tema ele ainda vai dar o que falar.
A nossa pauta, eu formatei ela para 1 hora, tá? Como eu falei para vocês, se a gente entrar no detalhe, a gente fica 5 dias aqui direto falando, e eu falo isso com propriedade, porque eu dou curso de LGPD Practitioner, e é um curso de 15 dias. Então, eu trouxe aqui os principais temas dela, para a gente poder dar uma visão geral e tentar linkar com o nosso dia a dia, a nível de sistema de informação. Tá? Então, nós vamos fazer uma contextualização, que são informações básicas que todo mundo tem que ter. A gente fala do DPO, de governança, de inventário, riscos, suprimentos, incidentes e assim por diante. Tá bom? E vocês fiquem à vontade, cara, para me cortar a hora que vocês quiserem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu respondo depois. E vamos em frente. Pessoal, vamos começar pelo basicão. Muita gente não sabe o que é como é que eu vou dizer? O momento que a gente vive, né? Privacidade, né, é um assunto que está em voga em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por quê? Porque a cada dia que passa, a quantidade de dados pessoais que a gente passa a gerenciar, ela aumenta exponencialmente. Se você contratar 5 camaradas hoje, é 5 vezes, pelo menos uns 15 dados pessoais que você vai ter que gerenciar no fluxo de vida do dado pessoal. Tá? Então, isso está aumentando muito, muito, muito mesmo. Né? E a LGPD está chegando no momento, galera, que é um momento marcado por vazamentos. Né? O Facebook tomou a maior porrada da história a nível de multa, né, por usar dados pessoais de forma incorreta. Instagram vazou dados, Yahoo vazou dados, LinkedIn vazou dados, até empresas que para garantir a segurança dos dados estão vazando dados. Né? Então a LGPD ela chega para dar um reforço no marco civil para realmente começar a pegar pesado e garantir a privacidade e a intimidade dessa galera. Tá? Então essa é a contextualização da LGPD. Tá? A gente está no momento em que ela chega para justamente dar esse poder a mais para o titular de dados. Tá? Vamos fazer uma linha do tempo rápida aqui. Como o Caio disse, em 2018 a lei ela foi sancionada, ela ficou quase 10 anos em discussão, né? Mas ela entrou efetivamente em operação no dia 18 de setembro de 2020. Dali começou a valer. Tá? Então a gente já tem aí quase 1 ano de lei valendo. A nossa LGPD ela veio da GDPR, né, a nossa maior influência. A GDPR é a LGPD na Europa, já está rodando lá há algum tempo. Né? E o que acontece? A nossa LGPD, mais uma vez, como eu disse, ela veio para motivar uma mudança no gerenciamento de dados pessoais, né? Impactando praticamente em quase todos os setores da economia. Né? Tirando os setores relacionados a artísticos, educacional, em parte, segurança pública, o resto, a LGPD vai impactar em tudo. Ela vai mudar o sistema de informação 100%. Tá? Isso eu garanto para vocês. Como eu disse aqui, ela chega complementando o Marco Civil, para deixar ele mais robusto. Beleza? Galera, vamos ao basicão. Né? O que é um dado pessoal? Um dado pessoal nada mais é de que qualquer informação referente a uma pessoa viva, ela tem que estar viva, tá? Que você consegue identificar ou tornar ela identificável. Qualquer informação que você identifica ou torna ela identificável. Isso é um dado pessoal. Existem vários tipos de dados pessoais. Né? A gente tem o dado pessoal direto, que são aqueles que eu falo o nome e já ligo direto à pessoa. Caio Almeida, já ligo direto a ele. CPF. Né? Então, são aqueles que eu ligo diretamente à pessoa, de imediato. Tá? A gente tem os dados sensíveis, que são aqueles dados mais melindrosos e que exigem um controle muito mais assertivo, porque eles podem gerar preconceito. Tá? E a grande questão é justamente essa. Né? São informações do tipo prontuário médico, opção sexual, religião, filiação a sindicato. Esse tipo de coisa exige muito mais controle do que um dado comum.
tá? A gente ainda está contextualizando, tá, pessoal? A gente tem os dados anonimizados, são aqueles que, por algum motivo, decidiu anonimizar, que é tornar ele irrastreável, né, ou impossível de você chegar em alguma informação. Eu coloquei um exemplo aqui até de uma planilha Excel corrompida, né, ou um banco de SQL, enfim, algo que você perdeu não tem como voltar atrás. E a gente tem os dados pseudo-anonimizados, são aqueles que a gente consegue reverter a anonimização, a primeira anonimização. Então, eu trouxe aqui de exemplo uma placa de carro. Se passa um carro na rua, você não sabe de quem é. Mas se você for pesquisar pela placa, em algum momento você consegue chegar no dono. Tá? Então, isso tudo aqui são só exemplos, tá, pessoal? A gente tem os dados estruturados, que é tudo isso organizado, e os dados não estruturados, que é tudo isso zoneado, né? O famoso drive público que toda empresa tem. Você vai socando material lá, mas se esse material identifica alguém, ele exige um controle. Tá? Na LGPD, pessoal, a gente tem 3 pilares. O primeiro deles é o titular, que é a pessoa natural referente aos dados, é o dono do dado. Né? A gente tem o operador, o encarregado e o controlador. Fazendo aqui uma analogia com condomínio, já que eu falei de condomínio, o condomínio seria o controlador, a administradora seria um operador e talvez o síndico ou algum voluntário seria o DPO, né, que é o encarregado de proteção de dados. E aí a gente tem também a NPD, né, que é a autoridade que vai fiscalizar isso tudo. Né? Como o Caio bem disse, a partir do dia 1º agora, ela começa a ter autonomia para emitir sanções, multas, autuações em cima de empresas que pisarem na bola, que vazar dados, né? E assim por diante. Apesar de que eu acho que eles vão ter uma pegada muito mais orientativa do que punitiva, né? Salvo as questões de má índole, etc. Tá? Eu trouxe aqui alguns princípios da LGPD. Eu marquei os 4 principais, na minha opinião. O primeiro deles é a adequação, né? Olha só que interessante. Pensem no sistema da empresa de vocês. A adequação. O tratamento ele deve ser compatível com a finalidade. Todo dado pessoal da pessoa tem que ser coerente com a finalidade de trabalho dela. Tá? Se a gente olhar para dentro dos nossos ERPs, a gente sabe que não é 100% assim. Então, tem adequações sistêmicas a serem feitas. Livre acesso, facilitação aos titulares ao acesso aos seus dados pessoais. Então, assim, o agilista lá do Felipe pode chegar para o Felipe e falar, ó, eu quero saber todos os meus dados pessoais, para que você usa, por onde você guarda, se guarda em meio físico, em meio impresso, qual que é o motivo, por quantos anos, e o que você vai fazer quando você descartar. E você tem que ir na lata deles falar isso tudo para ele. Ninguém tem isso. Né? E isso precisa ser sistematizado. Prevenção. A gente precisa adotar medidas para prevenir os danos aos dados pessoais. Né? Vou citar um exemplo para vocês. Esses papeizinhos de REP. Né? Ali tem nome, talvez CPF e matrícula. Né? Aí uma pessoa acha aquilo no chão, aquilo é incidente. Porque vazou um dado pessoal de uma pessoa, de um titular de dados. Aquilo é um incidente que tem que ser reportado. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Aquele currículo que você amassa e joga no lixo, tem que tomar muito cuidado, porque ali tem N informações que ligam a pessoa, que pode ligar diretamente, né, ou pode tornar ela identificável. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Grupos de WhatsApp, são N as lições aprendidas aqui. Tá? A gente tem 10 bases legais. Tá? A gente tem o consentimento, que é uma das mais usadas, né? Mas não quer dizer que é melhor. A gente precisa saber ler o negócio, a cultura da empresa e aplicar ali qual que é a melhor base legal. Né? Mas o consentimento nada mais é que você pegar de cada funcionário o consentimento para utilizar aqueles dados pessoais dele. Né? E se por acaso a finalidade mudar, pegar um novo consentimento. Você tem a base legal, que simplesmente
o dado pessoal ele é necessário para cumprir uma obrigação legal. Tem de contratos, eu trouxe alguns exemplos, né, são vários. Para execução de contratos e legítimo interesse. Para a empresa funcionar, eu preciso do dado. Tá? Então, são vários. A gente tem que saber ler. Existem métricas que falam para a gente ir ponderando e ver qual que é a melhor base legal. Tá? Até aqui tudo ok, gente? A gente ainda está contextualizando, tá? Quais são as penalidades? Aqui, cara, onde o pessoal está desesperado. Tem uma ferramenta no Google, chama Google Trends. Né? Se você bater lá LGPD nos últimos 30 dias, tá assim o pico de tanto desespero. Né? Tem um colega meu que trabalha numa consultoria jurídica em São Paulo, ele recebeu só esse mês de julho 76 pedidos de adequações de LGPD. 76 pedidos. Né? Ele vinha recebendo uma média de um pedido a cada 15 dias. Ele recebeu nesse mês 76 pedidos. Então, assim, quem pisar na bola vai sofrer as autuações. Né? As advertências podem ser as penalidades podem ser desde uma advertência, né? Desde a obrigação da divulgação do incidente, né? Você tem que ir no mercado e falar que pisou na bola. Pode ser eliminação dos dados pessoais, pode ser o bloqueio e a suspensão das atividades relacionadas àqueles dados. Aí você imagina parar uma fábrica por 3 dias por conta de um vazamento de um CPF que não era para ter vazado. Né? E uma multa de até 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais. 50 milhões de reais simplesmente descontinua uma empresa, dependendo da situação. Então tem que tomar muito cuidado. Né? Por exemplo, obrigação de divulgação do acidente. Imagina o Google ter que vir para o mundo e falar, ó, eu vazei dados pessoais. Às vezes isso é milhões de vezes pior do que esses 50 milhões. Então, assim, a coisa está feia. E as empresas precisam tomar muito cuidado e buscar a adequação urgente. Tá? Mas não é só a penalidade, né? Tem coisa boa. O relacionamento com o cliente ele melhora porque justamente você vai dar para ele mais transparência. Né? A segurança jurídica ela aumenta porque você vai estar de acordo com a lei. Aumenta a segurança cibernética porque, de fato, você vai ter que colocar sistemas para garantir que esse dado está sendo bem controlado e está seguro. Tá? Valoriza marketing, porque já tem processos de licitações onde empresas estão sendo eliminadas por não estarem adequadas à LGPD. Igual como se fosse uma ISO 20, será ISO 14001. Ah, não tem LGPD? Não aceito. E você tem um aumento de produtividade, porque fato é que você precisa revisar processos em toda a empresa, quando se trata de LGPD. A gente vai ver isso mais para frente. E você, se por acaso você tem um controle no papel e um controle no Excel, se você quiser manter os dois, você vai ter que controlar os dois. Se quiser, mas o ideal é que você tenha apenas um. Tá? Aí, gente, saindo da parte de contextualização, vocês conseguiram pegar mais ou menos o fio da meada, de a timeline, alguns conceitos? Ficou alguma dúvida? Bastante bacana, hein, Rogério? Gostei, gostei. Vamos em frente, então. Agora nós vamos falar do encarregado de proteção de dados, ou o DPO, né? O Data Professional Office. Vou contar um negócio para vocês aqui que vocês vão morrer de rir. Esses dias me ligaram, não vou falar empresa, óbvio, falando se eu estava disposto a ser DPO da empresa, mas eles estavam pedindo 5 anos de experiência, sendo que a lei começou tem 2 anos, né? Então, assim, você vê como é que está o despreparo das organizações. Né? E eu vou nem falar de salário, porque chega a ser vergonhoso. Mas a gente está procurando alguém com experiência de 5 anos. Eu falei, cara, nem a GDPR na Europa tem 5 anos. Você vê como é que está a situação da... São poucas as empresas que estão realmente antenadas com a LGPD. Tá? O DPO, ele não é um cargo, tá, gente? Ele é uma função. Então, como o Caio disse, normalmente ele é, entre aspas, entubado aí em alguém. Né? Às vezes vai no carinha da TI, no jurídico, ou do SGQ. Ele não tem nem CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ainda vai ter em breve. Então, ele não é
um cargo, ele é uma função. Tá? Ele é indicado pelo controlador e ele é o elo. O DPO é o elo entre a ANPD e todo o resto. Tá? Então, as funções dele estão no artigo 41 e é extremamente estratégica. Foi feita uma pesquisa recentemente e existe uma expectativa desse cara estar valendo em torno de 13 a 17 mil reais a partir do primeiro trimestre do ano que vem, como CLT, por ser uma posição extremamente estratégica. Tá? É muito importante que, ao implementar um projeto de LGPD, a primeira coisa que se faça é publicizar, né? O que é isso? Você entrar lá no site e colocar quem que é o contato, quem que é o DPO, o nome, e-mail e telefone. Isso é muito importante, porque em qualquer caso de necessidade de comunicação, ali é o melhor lugar para você descobrir, né? Então, assim, é mais uma adequação do sistema, né, que a maioria também não está fazendo, né? Então, assim, o que esse cara vai fazer? Ele vai receber reclamações, comunicações de titulares e dar andamento e prestar as informações. Vai fazer isso de forma sistematizada. Tá? Então tem que ter processo. Eu sempre falo que para adequar o LGPD, você tem que ter eu gosto de ter uma squad de processo ou uma squad só de sistema, porque é muita coisa, né? E isso tudo tem que estar sistematizado, né? Em algumas empresas, LGPD virou um épico, para vocês terem noção. Tá? Então, assim, ele vai receber as comunicações da NPD, adotar as providências, tudo sistematicamente, vai orientar os funcionários através de canais internos oficiais e cumprir mais uma porrada de coisas que ele tem que cumprir. Então, o DPO, ele é o cara, né? Então, assim, é uma posição extremamente estratégica. Vamos lá. Vou falar de governança um pouquinho. O que é governança, gente? Governança é princípio, é política, é procedimento, é norma, né? Então, assim, é garantir a conformidade com a LGPD. E o que a gente faz sobre isso? Revisita todas as políticas, todos os procedimentos, todos os formulários, tá? Então, assim, é um trabalho hercúleo. E eu estou falando isso de sistema e do que não está em sistema. Tá? Então, é um trabalho hercúleo. Sugere-se até que a gente crie o que a gente chama de portal da privacidade, onde o colaborador chega lá e vai ver tudo que é feito em tempo real com os dados pessoais dele, né? E ele mesmo, se ele quiser, ele pode até olhar ali e falar: ó, eu não quero mais ver esse dado meu, eu posso revogar esse dado. É óbvio que vai ter um jogo de cintura, uma conversa para entender, mas ele tem autonomia para pedir para cancelar aquele dado pessoal dele. Tá? Então, assim, só um portal de privacidade já é um puta projeto, né? Então, assim, a gente vai vendo, a gente vai conseguindo, tudo que eu estou falando aqui, a gente vai conseguindo linkar com o nosso dia a dia e ver, putz, isso aqui realmente eu não tenho, isso aqui eu teria que sistematizar, teria que ter um sistema de informação para gerenciar isso, né? E a LGPD, gente, ela é realmente um monstrinho. Ela não existe solução de prateleira. No mínimo, existe algo pronto que você vai adaptar à sua empresa depois que você lê a cultura dela. Tá? Mas de prateleira não tem. Falando agora de inventário de dados, isso daqui é um dos principais pontos na LGPD. Tá? A gente tem que fazer o inventário de dados. Ele vai dar insumo para as várias outras etapas, né? O que é esse inventário de dados? É mapear todo o fluxo de dados da organização, de onde ele começa até onde ele vai. Tá? E aí eu trouxe umas perguntinhas. De onde ele vem? Qual que é a origem? Qual que é a finalidade? Onde é que ele está armazenado? Eu compartilho ele com o terceiro? Eu faço transferência internacional? Mas vou colocar mais coisas aqui. De qual área que é? Eu guardo ele meio físico ou meio impresso? Quantos anos eu guardo ele? O que eu faço quando acabar o prazo de vida dele? Né? Então, nisso, galera, a gente identifica o ciclo de vida. Né? E o ciclo de vida dos dados parte de quê? De olhar os processos do negócio. Então, você tem que sentar
com o líder de cada processo de toda a empresa e fazer o inventário de dados, né? Sistematizar isso tudo para você ter a noção do tamanho do seu problema, tá? Então, o inventário de dados, inclusive, é ele que, não está aqui na apresentação, é ele que vai prover informações suficientes para você criar a IPD, que é a Análise de Impacto de Proteção de Dados, né, que é o cenário atual da sua empresa. E que é o que o juiz normalmente pede quando tem um incidente, né, para ver se você realmente trata ou não. Tá? Falando agora sobre riscos, né, nessa fase o DPO, de posse do inventário de dados, ele vai ter o que eu acabei de falar, né, a visão geral dos riscos. Né, o que é ali que está sujeito a risco? Né? Por exemplo, eu estou pedindo informação que não tem necessidade, eu estou pedindo opção sexual de um cara que mexe com retroescavadeira, não tem sentido. Né? Eu estou pedindo posição filosófica para um cara que é de chão de fábrica. Não tem sentido. Então, isso tudo sai no inventário de dados. Esse material aqui, eu tenho ele tanto em papel quanto em meio digital. Né? Esse aqui eu nem backup tenho. Se perder, fudeu. Então, todos esses riscos ele identifica a partir do inventário de dados. E ele monta um plano para trabalhar esses gaps, né? Sistematizando um controle que gerencie isso tudo. É no inventário de dados, gente, que a dor aparece. Normalmente é ali que ela aparece. Tá? Gerenciar a segurança dos dados. Né? Todo dado pessoal ele requer segurança. Eu não estou falando de antivírus somente, né? Mas todo o sistema de firewall da empresa. Tudo que ela tem de controle. Né? Quando você vai fazer uma adequação de LGPD na empresa, lá naquele inventário você também inventaria todos os hardwares da companhia, todos os softwares da companhia, você monitora o uso de rede, você treina a galera e você estuda todas as ameaças para você poder neutralizar qualquer tipo de invasão. Tá? E isso é muito importante que a empresa ela esteja consciente de que, fazendo isso, ela está seguindo boas práticas de gestão de dados pessoais. Né? Então, assim, o negócio ele não é tão fácil como algumas pessoas acham. Tá? Vamos em frente. Gerenciar os dados pessoais na cadeia de suprimentos. Gente, isso aqui é muito legal. Imagina só, o Caio está aqui, o Caio é CEO da empresa dele, mas o Caio ele recebe informações, insumos de um cliente, não sei, fornecedor. Ele pega esses insumos, trabalha e entrega para um cliente. Né? O Caio ele tem que preocupar com qual etapa do processo. Com as três. O Caio ele tem que garantir que o que está chegando para ele está chegando nos padrões da LGPD e o que ele está entregando para o cliente dele está entregando nos padrões da LGPD. Então, assim, é uma cadeia de suprimentos. Você tem que estar preocupado com o que entra e com o que sai. Não é só o seu mundinho, não. Tá? E sempre quando dá um problema, é um problema solidário. Os dois ou os três que vão lá na frente explicar. Tá? Então, lembre-se, o sistema de informação de vocês que vai gerenciar a LGPD, ele tem que estar linkado também com o sistema das empresas que são fornecedoras e das empresas clientes. Tá? Então, vocês estão vendo a quantidade de coisa que tem que mexer. Tá? Gerenciar reclamações e incidentes. Né? A gente tem que reportar, né? Infelizmente, o brasileiro não pratica isso muito, mas se a gente pisou no tomate, a gente tem que reportar. Tá? E reportar é o quê? É você ir até a NPD e explicar o que aconteceu. Eu vazei um dado pessoal, isso gerou dano tal para o meu colaborador, mas estes aqui são os meus planos de ação para mitigar esse problema, para ele nunca mais ocorrer, né? E toda a tratativa está sendo feita assim, assim, assim. Tá? Então, assim, é muito importante que o DPO faça esse trabalho bem feito,
para a NPD poder estudar a melhor forma de fazer a devolutiva, se vai advertir, se vai aceitar, tá? Então é muito importante saber gerenciar reclamações em incidentes, né? Preferencialmente por sistemas. Vamos lá. Acho que vai ser mais rápido do que eu imaginei. Criar e manter a cultura de proteção de dados. Cara, o que é isso daqui? Privacidade e intimidade já virou um valor. A verdade é essa. Já virou um valor. Então, assim, a gente tem que estar constantemente conscientizando a companhia, né, explicando, comunicando e reforçando os requisitos da LGPD e suas boas práticas. Porque assim a gente consegue gerar um melhor engajamento, né, sobre a importância do dado pessoal, né? Mas não só isso, a gente tem que treinar, né? Tem que fazer parte do PTA, do plano de treinamento anual, né? Porque um gestor ele não pode simplesmente repassar um dado pessoal se aquilo não esteja relacionado a uma finalidade específica, né? Então, assim, isso envolve treinamentos, capacitações, soft skills, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, tá? Até coloquei aqui nessa fase a organização já deve estar executando integralmente os planos de ajuste, correções e proteções definidos na etapa anterior, né? E isso tudo, gente, tem que ser auditado. Tem que ser auditado. É como qualquer outra ISO. Se você não audita, você vai se perdendo, né? Vai se perdendo. A gente já viu escritório de projetos, né? Todo mundo conhece o PMO. Já vimos escritório de processos, né? E agora está sendo criado escritórios de privacidade de dados, né? Áreas específicas para gerenciar privacidade de dados. Não é à toa. Que dado, a gente vive a cultura do data-driven, né? É o petróleo, né? É através dele que todo mundo cria os algoritmos que vai movimentar toda a nossa vida. A verdade é essa. Eu estava pesquisando agora sobre um determinado tema no Mercado Livre e 3 minutos depois me chega um e-mail exatamente sobre aquele tema. Pô, então, assim, quem tem o dado e sabe utilizar, ele vai longe. Ele vai longe. E a LGPD chega também para dar uma segurada nisso, né? Gestão e controles internos, né? Cara, tem que ter sistema para controlar a LGPD, tá? E isso deve estar alinhado a todo o RP da empresa. Eu sei que tem alguns RPs famosos aí que já estão vindo com telas relacionadas à LGPD, mas ainda assim essa revisão ela tem que ser feita dentro da empresa pela galera da TI, né? E infelizmente vai ter que gastar um dinheiro ali para adequar, botar o sistema adequado ao conceito de privacy by design, né? Porque hoje é tudo isso. A cultura atual é essa, cara. Privacidade de dados é isso, né? E isso passa por vários instrumentos. Até citei alguns aqui como DLP, IDM, criptografia, assim, tudo para garantir que aquele dado não vai vazar. Mas cada um faz a sua análise. Tem N ferramentas. A Microsoft está com uma porrada de ferramenta maneira, né? Mas aquilo tem que entrar, Caio, e demais amigos, na rotina. Então, assim, porra, eu vou começar agora um projeto no XPTO. Eu já tenho que começar ele já coerente com os preceitos da LGPD. Pô, vou construir uma área nova de gestão de transformação digital, já tem que começar já com os preceitos da LGPD, né? Estou fazendo o famoso marketing lá no LinkedIn, posto a foto da pessoa, tem consentimento dela para postar foto? Tenho, mas aí eu coloquei a mulher numa outra propaganda, para que ela também tenha. Então, assim, isso tudo, cara, tem que entrar no sangue, senão nós estamos enrolados. Eu vou citar um exemplo para vocês, olha a que nível a situação chegou. Não vou citar nome nem empresa. Um rapaz fez um post no LinkedIn, né, reclamando de uma determinada pessoa, porque ele ligou para ela no domingo oferecendo uma entrevista
E a pessoa simplesmente falou, ó, você me desculpa, mas domingo é dia de família. Não quero saber de entrevista. Aí o cara fez um post lá meio chateado, pô, na época de pandemia, querendo fazer uma entrevista com a pessoa, e a pessoa não querendo, não sei o quê. Né? O que aconteceu? Essa pessoa, ela era um dado pseudo-anonimizado, ninguém sabia quem era essa pessoa. Mas, por algum motivo, essa informação chegou nela. Né? Então, assim, esse dado pseudo-anonimizado ele foi revertido a um dado pessoal, né? Ou seja, tornou a pessoa identificável e a pessoa não tinha dado consentimento para ela ser um tema de um post, por exemplo. Moral da história, 9K de multa, de ação. Por causa de uma besteira. Agora você pensa num contexto de empresa que tem milhões de dados pessoais. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Né? Gestão de compliance e melhoria contínua, acho que esse aqui é o último slide. A organização ela tem que garantir que o programa de gestão de privacidade ele vai estar funcionando, e isso só se consegue com auditoria, ir na canela mesmo e mostrar que há riscos e esses riscos têm que ser mitigados. Né? Tem que ter uma avaliação criteriosa sobre controles de tudo que é processo tecnológico, né? Política, portal, isso tudo envolve sistema, adequação do sistema. Né? E a melhoria contínua ela é considerada uma boa prática e ela está sempre evidenciando uma boa-fé junto à NPD, né? Que é aquilo que eu falei lá no início. Pô, pisou no tomate, mas a NPD viu que você está trabalhando para resolver, que você tem projeto, que você está tentando se adequar, cara, dificilmente você vai acontecer uma coisa contigo. No máximo, uma advertência, assim, acredito eu. Né? Eu acho que eles estão vindo num caráter mais de orientação do que punição. Tá? Aí, aqui, pessoal, o que acontece? É um tema que extremamente técnico, a gente poderia entrar em várias vertentes, mas eu tentei sintetizar em 10 tópicos aqui que dariam uma visão geral e que nos permita avaliar se qual o link que eu faço disso com o meu dia a dia. E para eu pensar, pô, hoje eu estou controlando isso da forma que tem que controlar, conforme a LGPD, eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui vão falar assim, no mínimo próximo disso. Né? Mas dificilmente, porque é muita coisa, é muita coisa. Tá? Então, assim, foi até rápido demais, deu 45 minutos. Se quiserem fazer alguma pergunta... Eu vou gastar os seus 15. Tenho aqui algumas questões interessantes e convido a todos que tiverem também trazê-las, mas eu fui anotando uma porção de coisa aqui que eu queria puxar o papo, Rogério. Posso puxar algumas? Claro, fica à vontade. Se eu souber responder, tamo junto. Vamos lá, vamos lá. A gente fala muito na LGPD da questão do descarte dos dados, né? Isso. O dono do dado é o cliente, né? O usuário, e ele pode solicitar o descarte a qualquer tempo. Como é que fica isso perante outras legislações que nos obriguem a ter os dados? Vou dar um exemplo. Exemplo típico meu. Eu trabalho muito com operadoras de saúde. O cliente pode chegar e falar, quero que você descarte os meus dados, só que eu não posso simplesmente descartá-los. Mesmo que ele cancele o plano de saúde, eu sou obrigado a manter aquele histórico por 20 anos. Como que fica isso perante a LGPD? Como que ela trata essas situações? Cara, é um pouco relativo, porque cada caso é um caso. Né? Normalmente, prevalece o dado da forma como você colocou. Se você tem que guardar ele por 15 anos, você vai guardar ele por 15 anos. Mesmo o cara pedindo para você tirar o dado ali do seu controle. Tá? Mas, assim, cada caso ele tem que ser analisado. O grande nebuloso da LGPD é justamente isso. Que, por exemplo, você pode cobrar isso tudo que eu falei hoje da mercearia ali do lado? Sabe? Então, assim, cada caso é um caso. Se fosse... Aí nós estamos falando de uma lei com uma lei. Né? Que na LGPD o cara tem direito a pedir a exclusão do dado, né? E tem uma outra lei que fala o seguinte, não, eu preciso que você guarde por 15 anos. Né? É muito provável que vai prevalecer
essa sua questão de guardar por 15 anos. Mas o parâmetro de decidir como ou não, cara, vai ser jogo de cintura, vai ser um advogado conversando com o outro, né? Hum. É isso. A grande parte nebulosa que a NPD está batendo são esses pormenores, sabe? Ele não tem nem jurisprudência para isso ainda, para Não tem não. formar. Uhum. Não tem. A Gláucia está com a mão erguida, eu vou deixar ela falar, senão eu vou te monopolizar com as minhas perguntas. Divide, Caio. Boa noite, pessoal. Não. Primeiro agradecer aí, Rogério, você, o pessoal do clube também, que está alertando a gente mais uma vez, né? Esse tema de muita relevância, e a gente precisa pensar nele logo no início do projeto, né? Então foi muito bom. E eu queria trazer uma dúvida, que é uma dúvida que eu tenho há um tempo já. Eu trabalho com atendimento presto serviço, né, de atendimento de clientes para outras empresas. Então, a gente tem muitas pessoas que trabalham com atendimento, e por mais que no canal de atendimento, principalmente na escrita, a gente tem alguns campos onde ele coloca a identificação pessoal e o atendente nem sempre tem acesso a esses campos, mas é muito comum a própria pessoa, né, que está solicitando ali uma dúvida, alguma coisa assim, ela inserir no texto dados dela. Então, eu gostaria que vocês verificassem no sistema de vocês, eu sou fulano, meu CPF e tal. E aí, esses atendentes, eles têm acesso, sem querer, né, a esses dados que foram oferecidos, assim, de graça por essas pessoas. E aí, a minha dúvida é, como controlar isso, né? Qual que seria uma sugestão de controlar isso, pensando nas inúmeras pessoas, né? Como que fica esse cuidado com a parte de time, sabe? De alertar mesmo sobre os cuidados e tal. Cara, é uma excelente pergunta. Eu já passei por isso, eu adequei LGPD em alguns condomínios, e é treinamento, é você conscientizar a pessoa e ela ter ali talvez um checklist falando, ó, esse daqui é a quantidade ideal, são apenas esses dados pessoais que eu posso aceitar. Qualquer coisa diferente disso, desculpa, não tem como. Então, assim, cara, é orientando, conscientizando, e é muito difícil, tá? Porque o pessoal tende a ir colocando mesmo todas as informações. E isso é para todos os níveis, tá, Glaucia? De portaria a gerente. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com segurança do trabalho. Quando a empresa ela não tem cultura de segurança do trabalho, para você botar na cabeça deles que a importância de usar a EPI, cara, isso daí é um assim, hercúleo, entendeu? Você tem que infelizmente, mandar a gente embora, dar exemplo para o cara poder começar. LGPD é a mesma coisa, entendeu? Eu não diria nem que é resistência à mudança, é resistência ao estresse, porque a gente estressa para poder fazer o pessoal entender. Aí, cara, é conscientização, aculturamento e não deixar passar. Beleza. É um desafio, né? Mas bora lá. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu diria que não é à toa que a LGPD ela é o boom do momento. Todo mundo está, pelo menos as grandes empresas estão querendo se adequar rapidamente, né? Rapidamente não vai, porque um projeto de LGPD num porte médio de 12 a 18 meses, para ficar bonito, né? Então, assim, agora é correr atrás do rabo. Joia. Obrigada, Rogério. Obrigado, Gláucia. O Carlos também tem uma Caio. pergunta. Vamos lá, Carlos. Sou eu? É você mesmo. Gente, mais uma vez, desculpa pelo dress code, tá? O negócio aqui, cheguei do treino agora. O Guilherme, né? Rogério. Rogério, desculpa, Guilherme escreveu. O Rogério, você falou que, por enquanto, ainda não está totalmente valendo, assim, vai começar a partir de 1º de agosto, né? Pelo menos eu entendi isso. Mas você falou que já teve casos aí onde foram aplicadas multas. Sim. Eu não entendi como. Beleza, vamos lá. Por enquanto, pode acontecer apenas uma advertência, alguma coisa assim. Eu e o Caio, a gente estava conversando isso no início, né, Caio? O que acontece? Privacidade de dados, cara, não começou agora com o LGPD.
A gente tem CDC, tem Lei Carolina Dickmann, tem Marco Civil da Internet, tem Código Civil, né? Então, assim, um vazamento de dados, ele já pode ser, você já pode levar à justiça, com base na LGPD, entendeu? A única questão é que a empresa ela não vai ser autuada pela ANPD. Provavelmente o juiz vai te dar uma grana baseado no dano que caso você tenha tido. O que vai acontecer agora é que, a partir do dia 1º, a ANPD ela terá a sua autonomia para emitir sanções e multas, né? Então, assim, mas isso não quer dizer que, a partir do dia 18 de setembro do ano passado, uma galera começou a ser processada com base na LGPD, mesmo sem a ANPD tá aplicando multa, entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu tive um problema com telefonia recentemente. Aí eu processei a telefonia, ganhei, e a Anatel ainda meteu a multa na telefonia, né? Hoje, a Anatel, a ANPD, ela não poderia meter a multa, entendeu? Mas a partir do dia 1º, sim. Consegui fazer a analogia? Tá, conseguiu. Posso fazer uma segunda pergunta, Caio? Claro. Claro, claro. Você comentou ali do caso de alguém que recebeu uma entrevista num domingo. Né? Isso. E o entrevistador fez uma publicação, não mencionou a pessoa, né? Apenas mencionou o fato. Uhum. E aí a pessoa conseguiu se identificar ali, né? Se identificou como sendo o pivô da história toda, e meteu-lhe um processo. Na minha opinião, isso aí foi má fé. Foi má fé da entrevistada, no caso. Como é que, mesmo assim, o cara conseguiu ser multado? Se não evidenciou a pessoa, não expôs a pessoa, expôs um Então, fato. a grande questão, cara, é que ele expôs a pessoa. Lembra quando a gente falou de dados pseudo-anonimizados? São aqueles que você não identifica a pessoa imediatamente, mas que é possível reverter a anonimização? Quando ela conseguiu provar que era ela conseguiu provar que, e em momento algum, ela deu o consentimento para ele citar o caso dela em rede social. Sabe? Então, assim, nem foi má fé, ela simplesmente se sentiu ofendida. Pô, o cara colocou na rede social uma recusa minha de entrevista porque eu estava num momento especial com a minha família num domingo à noite. Pô, então, assim, deu causa ganha. Porque, assim, chegou na pessoa, ela comprovou que era ela comprovou que ela passou por um caráter vexatório, e o CEO da empresa pagou, não só pagou, como depois ele fez um pedido de desculpas formal, falando que foi realmente falha dele. Assim, eu sei que o brasileiro ele tende a achar alternativas para se dar bem, né? Agora eu vou me dar bem. Mas nesse caso, a informação conseguiu chegar até a pessoa, ela conseguiu reverter o processo que naquele momento ele estava pseudo-anonimizado, né? Mostrou que era ela mesma e falou assim, cara, o cara colocou uma situação minha em rede internacional falando que a minha postura está errada porque eu não aceitei fazer uma entrevista no domingo. Pô, olha como ele me expôs para toda a minha rede, para minha família, para o mundo. Aí o próprio cara lá, o CEO da empresa, falou, eu errei mesmo, é isso mesmo, não devia ter feito isso, eu não tinha nem que ter exposto mesmo porque o processo seletivo nem tinha acabado, né? Não tinha, enfim. Aí, Sim, nesse mas caso... de qualquer forma aí, Rogério, várias pessoas podem se identificar nessa situação. Eu, por exemplo, já recebi ligação em dia de sábado para entrevista. Né? E quantas outras pessoas não recebem, principalmente devs. Eu vejo hoje muitos devs sendo assediados por recrutadores em finais de semana, porque sabe que durante a semana não consegue retorno, não consegue conversar, não atende. Pô, quantas pessoas, quantos devs não vão se identificar aí numa situação dessa?
Eu continuo achando que é má fé e Mas assim, mas a questão, cara, não é nem você entrar em contato no final de semana. É você expor aquela pessoa que não quis te dar atenção em rede social. Essa foi a grande questão, entendeu? Não é mas eu você, acho assim, né? não é eu ligar pro Carlos e falar, Carlos, pô, cara, queria fazer uma entrevista contigo. Aí você vai falar comigo, ó, você me desculpa, domingo é um momento familiar, não faço entrevista. Ok, morreu Maria, nunca mais. Agora, eu entro lá no LinkedIn e faço assim, pô, liguei para uma pessoa, o cara, pô, o mercado aqui tá difícil, o cara poderia ganhar uma posição e não quis, olha só que absurdo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, assim, se eu vejo isso, se isso chega a mim, eu vou tomar a mesma ação que a pessoa, porque eu vou me sentir ofendido. Ele colocou meu nome sem o meu consentimento, numa mensagem de caráter vexatória, e numa rede social onde milhões de pessoas têm acesso. O Sabe? problema Então, foi a assim, exposição. ele poderia ter parado por ali. Não quer, não quer, vou ligar para outro. Mas o seu ponto, Carlos, aí tem muito sentido, sabe por que eu tenho visto? Por exemplo, você vai fazer a cotação de um imóvel. Aí, beleza, cotou um imóvel, papo. Aí o dado vazou, porque vaza, dessa galera aí vaza. Aí você começa a receber ligações de outras pessoas oferecendo outros imóveis. Aí você pergunta, pô, mas como é que você tem meu dado pessoal? A pessoa tal me passou esse dado, mas eu não dei consentimento. Ah, vou processar. Entendeu? Mas não é bem assim também, né? Então, assim, a gente tem que dosar, porque o brasileiro é esperto, ele quer ganhar, né, na Lei de esperteza, Gerson. Lei de né? Gerson. A lei do Gerson, né? Você nem precisa, mas você vai ganhar, você tá bom, né? Exatamente. Isso daí. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A sua pergunta é muito boa. Nesse caso foi a exposição. Ok. Vou trazer mais uma pergunta. Algumas das que eu tinha aqui anotado já foram sendo tiradas aqui com a questão da Glaucia e do Carlos também. Ô, Rogério, você que falou num dos seus últimos slides, falou sobre a questão do compliance, né, das empresas se fiscalizarem de certa forma. Já existe alguma empresa, algum órgão que faça uma certificação empresarial para dar um Cara, selo dizendo que essa empresa está cumprindo a LGPD? olha só, a BNT estava trabalhando nisso há alguns meses. Se já não está na mão, está muito próximo de estar. Tá. Tá? Como se fosse uma ISO. Vai chegar lá, vai Uhum. auditar tudo e vai falar, pô, tá show. Tá. Tá? De fato, partiria deles. Uhum. Hoje eu até recebi ligação de um cara de lá, a respeito de um outro assunto, mas que vai ter, vai. Assim como toda ISO. Tá? Porque O órgão a está fazendo? LGPD, ela é um processo, por mais que você tenha eu não vou falar um escopo, né? Um ideal, né? Que é o quê? Deixar a empresa adequada à LGPD, ela é evolucionária. Por quê? Porque as pessoas vão mudando, as áreas vão mudando. Né? É igual a agilidade. Né? Na agilidade, o que a gente faz? A gente pega o melhorzinho de cada e vê se aplica para aquele métier que a gente está trabalhando ali. Então, assim, é um processo evolucionário. Então, a LGPD é a mesma coisa. Pô, criou uma área nova, aplica a LGPD ali. E aquilo ali pode mudar uma série de coisas. Né? Uhum. Interessante. Eu vivi em 98 a criação da lei que depois virou a Agência Nacional de Saúde, né? E é um processo muito similar à da LGPD, no sentido de que primeiro surge uma lei e depois surge um órgão regulador, que no caso é a ANPD. E quando surgiu a lei da ANS, você tinha, obviamente, toda uma questão legal traçada lá, mas ela não era prescritiva. E quando surgiu a agência reguladora, quando você tem um órgão regulador, a coisa passa a se tornar extremamente prescritiva. Então, toda hora eu recebo uma resolução normativa que me diz como eu tenho que fazer certas ações, quais exames eu tenho que atender, por exemplo. Há uma tendência da NPD também se tornar extremamente prescritivo, né? De vir com regras, de dizer como você tem que tratar, qual nível de criptografia. Hoje não está assim. Exato. Não, hoje não está assim. Isso é um processo que a gente ainda vai chegar lá. Tá? A tendência é cada vez ela ficar mais rebuscada a nível de controle. É por isso que eu falo que
quando eu falo que muda tudo, muda mesmo. Os nossos sistemas de informação, eles vão sofrer impactos. Eles vão sofrer impactos, né? Para quem não conhece, eu sou membro do Comitê Avançado, que é a NPPD, que é a Agência Nacional de Profissionais de Proteção de Dados Pessoais. E também sou membro do Comitê Avançado de Segurança e Informação da NADD, que é a Agência Nacional de Advogados do Direito Digital. E nessas duas, a gente está tendo reuniões sobre esse tema, né, que é justamente cada vez mais botar critérios para você garantir o DoD, digamos assim, sabe? Né? É esse o caminho, né? Eu tenho ouvido muita empresa falar que segue a ISO 27000 e que isso é um bom primeiro passo para você estar atendendo a LGPD. É um ótimo primeiro passo, tanto que, por exemplo, eu tirei a trilha DPO, a gente chama de trilha DPO, né? Para você ter esse título aqui de DPO, você tem que passar pela Privacy and Data Foundation, o Practitioner e o ISFS. O ISFS é a ISO 27001. Né? Então, assim, quem já tem a ISO 27001 já é meio caminho andado. Bacana. Mais alguém tem questões, gente? Por favor, manifestem-se. Caio, boa noite. Boa noite, Laís. Laís. Tudo bem, gente? Bom, primeiro, obrigada por esse fórum. É a segunda vez que eu participo com vocês e tem sido muito rico para mim. Rogério, obrigada pelas suas explicações. Eu trabalho numa empresa de gestão de saúde com a indústria farmacêutica e a gente tem discutido o assunto LGPD já há 1 ano e meio, mais ou menos, junto à indústria, que estava nesse estado de desespero que você citou, porque a gente trabalha com muitos dados sensíveis. E aí, Caio, quando você falou para mim que você trabalha junto com planos de saúde, a gente também chegou nessa discussão do conflito das leis, né? Pô, mas como é que a gente vai tirar os dados, excluir os dados do paciente se a gente tem que manter o histórico? A outra lei diz que a gente tem que manter. Como é que a gente vai fazer? Eu acabei assumindo um outro projeto, saí no meio do caminho desse projeto da LGPD, mas até onde me foi dito, a medida tomada foi: nós tiraríamos esses dados da visão operacional, né, onde a operação, quem faz a gestão do contato com o paciente não teria acesso a esses dados, e somente uma pessoa, um admin lá, um específico, teria acesso a um reservatório onde ficariam esses dados que foram pedidos para serem excluídos. Então, eu não sei se se adequa e também não sei se exatamente essa é a solução, a melhor solução para vocês, mas eu quis compartilhar porque eu participei um pouquinho dessa discussão, aí 1 aninho mais ou menos, e o que foi dito para mim foi algo nesse sentido, de deixar os dados fora da visão operacional e colocá-los em um reservatório onde somente um admin poderia ter acesso, algo desse tipo. Tá? É exatamente isso, Laís, você brilhou. Legal. É o combinado. É o combinado. Qual o equilíbrio que a gente chega para atender ambos? Né? Essa é a parte nebulosa que a gente ainda vai ter que ter jogo de cintura para poder se adequar. Né? Então, assim, mas essa é se funcionou, tá claro, e todo mundo está de acordo, show de bola. E, além de uma saída bem bacana, porque você tira o dado da visão, né? Operacionalmente mais simples de ser implementada. Sim, exatamente. Muito bom. Aí, obrigada, compartilhamento. gente. A gente que agradece. Valeu. Mais alguém? Eu acho que ninguém se manifestou, Rogério, então eu acredito que todos estão com as dúvidas sanadas. Ou não entenderam nada. Ou não entenderam nada. Acho que não é o caso. Não é o caso Acho que não é o caso, não, gente. Aí não. Aqui o pessoal é tudo fera. Alguma consideração final, Rogério, para eu poder partir para o encerramento? Cara, assim, mais uma vez, estou honrado a estar aqui com vocês. Acompanho... Eu sou amigo do Guilherme de anos e mais anos, né? Acompanho vocês aí no Papo Ágil sempre que possível. Acho que hoje, para mim, é o principal canal de agilidade do país. Né? O Fan Retrospective, ele teve uma mudança absurda na minha vida, a nível de engajamento com os meus times ágeis. Fiz
retrospectiva com o tema julino e que foi tão linda e sensacional, e eu tirei da ideia de vocês, do papo lá com o mestre Caroli, né? A questão do gira me ajudou a resolver um problema que eu não conseguia nem a pau fazer um board de Kanban lá linkado com uma outra questão lá. Porra, me salvou também. E de resto, cara, parabéns a todos vocês aí que criaram. Vou estar sempre disponível. Como eu falei para vocês aqui, quem está nesse encontro aqui, qualquer dúvida relacionada à LGPD, me aciona. Eu vou achar um tempo para ajudar vocês, sem custo, sem nada. É pela honra de eu estar aqui com vocês hoje. Eu estou tão feliz que hoje eu abri 21 anos para poder degustar aqui na presença de vocês e fazer um pouquinho de inveja a vocês. Aí é vida, hein? Fico muito grato aí, de coração mesmo. Pô, meia garrafa só durante o papo, Bruno? Quem aparece. Ó quem chegou. Aí quem apareceu. Apareceu, falou do uísque, o cara aparece. Foram 2 doses e meia, eu acho. Mas eu tô bem. Na caneca certificada. A dose da caneca, né? Foi 2 canecas e meia, entendeu, né? Muito legal. O Guilherme é um cara que eu amo. Ele não é só um irmão de maçonaria, mas ele é um mentor para mim. Ele sabe disso. Eu não tenho vergonha de falar nisso. Grande parte do kanbanzeiro que eu sou, eu devo a ele. Esse cara sabe de Kanban para mais de metro. Tem que falar mais de Kanban, porque Kanban é Kanban. Então, E, gente, contem comigo aí, vou estar sempre participando. Da próxima vez eu venho limpo, né? Porque vim direto do treino, estou todo suave. E, mais uma vez, agradeço de coração a oportunidade de falar desse tema aí, desse monstrinho chamado LGPD. A gente que agradece demais, Rogério, pelo compartilhamento do conhecimento com a gente aqui. Ficamos muito felizes com as suas palavras aí, do aproveitamento que você teve com o Retrospective, com o Papo do Gira. O nosso objetivo é esse, é levar conhecimento para a comunidade, com todas as nossas frentes, né? Seja aqui no Papo Ágil, seja nas mentorias que a gente faz, seja nos cursos que a gente negocia. Deixar um recado pessoal, semana que vem vai ser uma semana bem especial para o Papo Ágil, pela primeira vez na história do Clube do Ágil, né? Essa história que vem desde novembro do ano passado, mas pela primeira vez nós teremos 2 papos na mesma semana. Então, semana que vem, a gente na terça-feira vai receber o Fábio Aguiar falando do PBB, né? O livro dele, o lançamento dele, falando sobre Mestre. Construção de backlog, do Product Backlog Building. E na quarta-feira nós teremos também um papo falando sobre o papel do Scrum Master alinhado com o papel do Product Owner, conduzido pela Adriana Diniz e pelo Guilherme Vasconcelos também, membros da nossa comunidade, que já trouxeram diversos papos aqui para nós. Então, vai ser uma semana bem recheada aí de conhecimento, de troca, para ficar todo mundo convidado a participar conosco e acompanhar a nossa agenda lá no Simpla. Eu estou sempre divulgando também nas nossas redes, no Telegram, no Instagram, LinkedIn e WhatsApp. Então, a gente está sempre com novidades aí para vocês. Olha só, eu gosto tanto do PBB que ele está escrito aqui atrás de mim. O PBB é fantástico. Eu sou meio old school, tá? Então eu tenho um quadro Kanban de 3 metros atrás de mim aqui. PBB é muito bom. Para quem trabalha com gestão de produtos, vai se deliciar. Eu li 2 vezes já o livro. Eu fiz o curso com o Fábio. Eu li 2 vezes já. No Amazon Kindle lá, pô, bichinho, indica. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos, pelo compartilhamento, e a gente volta semana que vem. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Obrigado por tudo. Abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Bruno. gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.